Fala galera, tudo beleza com vocês aí? Por aqui tá 100%, tudo tranquilo, na paz, e espero que vocês também estejam bem, né? Meu povo, vamos andar mais um pouquinho com o nosso conteúdo aqui. Hoje a gente vai introduzir um conteúdo novo, tá? Uma unidade nova, a gente vai estudar agora Estados Unidos e Canadá. E na aula de hoje vai falar um pouco sobre a economia americana. Lembrando o seguinte, nas aulas passadas a gente estudou a economia da América, tá? Todo o continente americano. Hoje a gente vai falar da economia dos Estados Unidos, a economia estadunidense, beleza? Então vamos lá. Nós já falamos, gente, devido àquela divisão América Latina anglo-saxônica, os Estados Unidos está na América anglo-saxônica, né? Ou seja, é um país desenvolvido, é um país onde a indústria é avançada, onde o terceiro setor da economia também é avançada, mas isso não significa que o primeiro setor dos Estados Unidos não exista, né? É óbvio que o primeiro setor existe. E vai lembrar o seguinte, o que é o primeiro setor da economia? Agricultura, pecuária e extrativismo. Então os Estados Unidos têm isso? Tem. Tem, inclusive, com muita tecnologia, né? Porque como eles já são avançados, tecnologicamente falando, então eles utilizam de toda a tecnologia, máquinas pesadas, a favor de toda a exploração dos recursos da natureza, no caso do extrativismo, também na agricultura e na pecuária, tá? E quando a gente pega uma característica assim, sobre a questão dos Estados Unidos, um negócio que é bacana a gente falar é que os Estados Unidos foi um dos primeiros países a passar pelo processo da Revolução Verde, né? Acho que eu já falei isso com vocês em outros vídeos, inclusive até mesmo em sala de aula. O que vem a ser a Revolução Verde? Foi a chegada de máquinas e insumos agrícolas, obviamente, no campo, né? Então, chega as máquinas, chega os insumos agrícolas, como, por exemplo, agrotóxicos, fertilizantes, pesticidas, praguicidas, entre outros, né? Isso tudo faz com que a produção no campo ela aumente e acelere cada vez mais, tá? Os Estados Unidos foram um dos primeiros países a implementar o processo da Revolução Verde nos campos, tá bom? Então, quando a gente fala desde a década de 30, finalzinho da década de 20, início da década de 30, 1920, 1930, o primeiro setor da economia na agricultura, né, os Estados Unidos já estava passando por esse processo, tá? Acontece o seguinte, gente, o nome Revolução Verde ele só foi entrar em vigor a partir do final da década de 40, tá? Então, às vezes, vocês podem encontrar, os Estados Unidos só colocou as máquinas no campo a partir da década de 40. Na verdade, não foi na década de 40, foi antes, mas só teve esse nome Revolução Verde a partir da década de 40. Mas só que, na verdade, os Estados Unidos já tinham implementado as máquinas do campo antes disso, desde a década de 20, tá bom? Então, vamos ficar atento com essa questão aí. Então, quando a gente fala de tanto da agricultura quanto da pecuária estadunidense, qual é a característica das atividades agropecuárias nos Estados Unidos? Extremamente desenvolvida, onde toda a produção ela é mecanizada, extremamente mecanizada. São tratores, máquinas, tecnologia, tudo isso relacionado ao campo, tá? Quando a gente fala na questão da pecuária, por exemplo, aquele trabalho arcaico, antigo, de pegar a vaca no curral, para tirar o leite manualmente ali, isso não existe lá. É óbvio que as fazendas menores, os fazendeiros de pequeno porte, né, que aquele camarada que só tem um sítiozinho pequeno, ele ainda mantém essa tradição, ele ainda continua fazendo isso de forma manual, até porque não tem muito recurso, né? Esses recursos tecnológicos, então, uma demanda de dinheiro muito grande. Então, não são todos que têm isso, mas quando eu falo na questão dos Estados Unidos, a maioria dos fazendeiros tem esses recursos nas fazendas, tá? Então, como é que funciona, por exemplo, para tirar leite da vaca lá nos Estados Unidos? Isso também tem aqui no Brasil, mas aqui é em menor quantidade do que comparado com lá, tá? Lá é maioria. O fazendeiro constrói um galpão, nesse galpão tem várias máquinas que sugam o leite da teta da vaca. Então, o fazendeiro só tem que ir lá simplesmente colocando esse sugador, vamos dizer assim, para vir tirando o leite da vaca, tá? E aí, para você ter ideia, o povo tem tanto dinheiro que eles constroem um galpão com 50 máquinas dessa aí,
coloca 50 vacas de uma vez para tirar o leite da vaca, porque a produção é muito grande, a demanda é muito grande, coloca muito dinheiro e a produção vai embora, tá? Quando a gente fala das colheitas, né, agora voltado para a agricultura, coloca máquinas agrícolas, colheitadeiras, ceifadeiras, tudo para colher aquela plantação gigantesca que a gente tem lá nos Estados Unidos, região do Texas, por exemplo, aonde a produção é gigantesca, tá? Mas o que vocês têm que colocar na cabeça então? Toda a produção dos Estados Unidos, ela é extremamente tecnológica. Isso é uma coisa que vocês têm que saber, tá? Porque é um país desenvolvido, um país que já passou por todo o processo de industrialização, urbanização e tudo que está ligado ao desenvolvimento econômico da região, beleza? E quando a gente fala do extrativismo, tanto da questão sobre petróleo, minérios como ouro, prata, cobre, enfim, entre outros, eles também utilizam tecnologia, tá? Um negócio muito famoso lá nos Estados Unidos para a extração de petróleo são as rochas de xisto. É um tipo de rocha, nesse xisto é um tipo de rocha onde ele permite a encontrar petróleo nessas regiões. E os Estados Unidos têm bastante xisto. É através dessas rochas que eles extraem o petróleo. E lógico, né? Tudo voltado a uma demanda de muita tecnologia. Beleza? Sobre a questão das indústrias, gente, é uma coisa que nem tem muito o que falar, que nós falamos bastante isso na aula passada, né? A indústria americana, ela está presente no território estadunidense desde o século XIX, a partir de 1850 aproximadamente, 1850 e 1860, né? Tanto é que a segunda Revolução Verde acontece aonde? Nos Estados Unidos, no Nordeste americano. Quando a gente fala de Nordeste americano, eu estou falando de quê? Nova York, Washington, Boston, Filadélfia, Baltimore, todas as cidades do Nordeste americano que são cidades extremamente desenvolvidas. Então, essas cidades, inclusive, têm um destaque econômico maior do que as demais cidades dos Estados Unidos. Por quê? Porque a indústria chegou primeiro lá. Aí, conforme as décadas vão se passando, essa indústria ela sai do Nordeste americano, na verdade não é que ela sai, ela vai se alastrando para outras regiões, pegando ali o sul dos Grandes Lagos, né? Quando a gente tem o território de Michigan, Detroit, Illinois nos Estados Unidos também, toda essa região no sul dos Grandes Lagos entra também para a região industrializada do país, beleza? E aí a indústria ela se concentra nessa região, mas só tem lá? Não, tem outros pontos também, mas a concentração industrial nos Estados Unidos é nessa região. É uma indústria também muito tecnológica, beleza? E meu povo, uma coisa interessante para a gente saber, que a economia americana ela é dividida em setores. Se a gente pega o território americano todinho, divide o território americano em setores, né? Em cinturões, para ser mais exato, em cinturões. Tanto é, vou mostrar uma imagem para vocês aqui, ó, do próprio livro. Aqui está o território americano, né? Aqui não está todos os cinturões, aqui só algumas demonstrações, tá? Mas a gente tem algumas partes aqui em amarelo, essa parte roxinha, lilás aqui em cima, e separa em cinturões. Como assim cinturões? A gente tem algumas partes dos Estados Unidos que são voltadas para algumas atividades econômicas. Então, por exemplo, Sun Belt, que é o cinturão do sol, Milk Belt, Corn Belt, isso tudo são Corn Belt é cinturão do milho, qual outro que eu falei mesmo? Milk Belt é o cinturão do leite, né, onde predomina a pecuária, que é isso daí, a região central dos Estados Unidos é muito rica. E tem um muito famoso também que é Manufacturing Belt. O que é Manufacturing Belt? Manufacturing está relacionado aos produtos manufaturados, ou seja, aqueles produtos que passaram pela indústria. Então a região Manufacturing Belt é a região, justamente que eu acabei de falar para vocês, o Nordeste americano, onde estão as principais cidades, Nova York, Boston, Filadélfia, Washington e por aí vai, e também a região do sul dos Grandes Lagos, Michigan, Illinois, cidades como Chicago, Detroit, tá? Cidades que hoje a indústria lá também é muito bem desenvolvida. Essa região é chamada de Manufacturing Belt. Quando a gente fala de indústria, a maioria das indústrias está dentro desse cinturão, o cinturão das indústrias, dos produtos manufaturados, tá? Quando a gente fala de Milk Belt, a gente está falando de quê? O cinturão do leite. Então é a região onde se predomina a pecuária nos Estados Unidos. Quando a gente fala dessa região, a gente está falando principalmente
da região central, pegando ali, depois, quem tiver curiosidade, pega o mapa dos Estados Unidos, separado por estados, para vocês entenderem o que eu estou falando. Estados como Tennessee, Arkansas, Kansas, Oklahoma, todos esses estados fazem parte do Milk Belt, tá? Outro cinturão, Corn Belt também. O Corn Belt é o cinturão do milho. A gente pega alguns estados dos Estados Unidos que estão na parte sul dos Estados Unidos. Então, um pouco do Texas, até mesmo um pouco desses outros estados que eu já citei, como Kansas, Arkansas, Colorado, tá? A gente tem o cinturão do milho predominando nessas regiões aí. E nós temos o Sunbelt. Esse Sunbelt é um negócio interessante porque, deixa eu mostrar, não mostra aqui no mapa, mas deixa eu mostrar para vocês aqui. O Sunbelt, gente, é o cinturão do sol. Como assim cinturão do sol? É plantar sol? Lógico que não, gente, mas é a região onde nós temos uma incidência solar nos Estados Unidos. E seria nessa região sul. Então, pegando desde aqui o sul da Califórnia, passando por toda essa extensão sul dos Estados Unidos, até chegar na região da Flórida, da Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte aqui. Então, essa região sul dos Estados Unidos, que é a região onde mais tem incidência solar. E aí, se nós temos incidência solar, significa que essa região ela é propensa para termos ali uma agricultura bem desenvolvida, porque para desenvolver a agricultura a gente precisa de sol. Então acontece de alguns cinturões estarem dentro do Jesus, agora fugiu o nome, do cinturão do sol, agora foi. Então, por exemplo, o cinturão do milho está dentro do cinturão do sol, o cinturão do trigo também está dentro do cinturão do sol, tá? Por quê? Porque é a região que é mais propensa para a região onde bate o sol, então é mais propenso para a agricultura, beleza? E aí, gente, para fechar, nós temos uma região também chamada Rust Belt. O que é esse Rust Belt? É cinturão do enferrujado. Né? Como assim enferrujado? Uma região onde era mais densamente povoado, onde tinha uma indústria muito forte, tá? Mas hoje acaba que essa região está ficando uma região um pouco mais esquecida. Até mesmo nessas regiões que eu citei para vocês, Nova York, Washington e tudo mais. Por quê? A gente tem lá nos Estados Unidos algumas regiões que nascem hoje, são os tecnopolos, como por exemplo o Vale do Silício. O Vale do Silício hoje não deixa de ser indústria, uma indústria também, mas só com uma indústria altamente tecnológica. O que comanda lá? Robótica, nanotecnologia, informática, tudo isso que predomina nas regiões, é a tecnologia. E quando a gente fala de certas indústrias, algumas indústrias estão ficando meio que atrasadas. E é chamado de Rust Belt, que é o cinturão do enferrujado nesse caso. Então hoje a gente está tendo um novo conceito de indústria, tá? É um conceito sobre essa questão de tudo voltado à tecnologia, a nanotecnologia, da robótica, da informática e por aí vai. Tá? A mecatrônica também, beleza? E aí, essas indústrias que são mais tradicionais relacionadas desde a segunda revolução industrial, são aquelas indústrias mais atrasadas, por isso que cinturão do enferrujado, beleza? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Tanto é que alguns cientistas estão falando que hoje nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Essa revolução da mecatrônica, nanotecnologia, biotecnologia também, robótica, tudo isso faz parte da quarta revolução industrial. Outros cientistas falam que não, que isso tudo ainda faz parte da terceira revolução industrial, tá? A questão, gente, que nós devemos colocar aqui e entender, não importa se é terceira ou quarta, mas a questão é que hoje o conceito de indústria está sendo diferente, tá? Então aquele conceito que nós tínhamos lá atrás, de indústria da primeira, segunda revolução industrial, ela está deixando de existir e o que predomina hoje é a questão da tecnologia. Beleza, gente? Então hoje a gente pode ir cortando por aqui, já deu para falar de bastante coisa. Hoje a divisão dos Estados Unidos ela é feita por cinturões, tá? Então a gente tem o cinturão do milho, do trigo, do leite, do enferrujado, que é essas indústrias mais atrasadas, os manufacturing belt, que são ali as indústrias, né?
Então, tudo isso faz parte da economia dos setores ali dos Estados Unidos, tá bom? Vamos fechando por aqui então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, pode perguntar pelo grupo do WhatsApp que eu estarei respondendo vocês por aí, beleza? Então, gente, fica com Deus, forte abraço e até a próxima aula.